Minha mãe expulsou minha filha de 8 anos porque ela se recusou a fazer tarefas pesadas, enquanto os filhos da minha irmã riam e a xingavam. Minha mãe gritou: criança preguiçosa não merece teto. Olivia saiu de casa e ficou horas desaparecida. Ninguém sabia onde ela estava. Só muito tempo depois, minha irmã me ligou perguntando: sua filha tá com você? Não a vi o dia inteiro. Eu, já no trabalho, gritei: como assim ela sumiu? Corri para ligar para a polícia e registrar um boletim de desaparecimento. Quando a encontraram e me ligaram, eu fiquei paralisada ao vê-la. Nunca imaginei que um dia escreveria essa história, mas aqui estou 18 meses depois finalmente pronta para contar o que aconteceu com a minha família e como tudo mudou em um único dia. Essa é uma história de traição, abandono e, no fim, justiça. Meu nome é Megan, sou mãe solo, tenho 34 anos e uma filha maravilhosa chamada Olivia. Hoje ela tem 10 anos, mas na época tudo aconteceu pouco depois de seu 8º aniversário. O pai dela nos deixou quando ela tinha apenas 2 anos. Foi difícil, mas conseguimos reconstruir nossa vida juntas. 2 anos atrás, eu trabalhava como enfermeira num hospital local. Os turnos eram longos e pesados, às vezes de 12 até 14 horas, especialmente quando a equipe estava desfalcada. Eu odiava ficar tanto tempo longe da Olivia, mas não tinha escolha. Cuidar de criança custa caro. Minha mãe, Catherine, se ofereceu para cuidar dela enquanto eu trabalhava. Ela morava numa casa grande que herdou da minha avó 4 quartos, quintal enorme, parecia o lugar ideal para uma criança. Minha irmã Hannah também morava lá com os 2 filhos, Tyler, 9 anos, e Madison, 7. Depois do divórcio, ela voltou para casa da mãe para economizar. No papel, parecia o arranjo perfeito, Olivia teria companhia e ajuda. Mas logo percebi que era um pesadelo disfarçado. Aos poucos, Olivia começou a mudar. Ficava calada quando voltava de lá. Quando eu perguntava como foi o dia, ela só dava de ombros. Achei que fosse cansaço. Mas com o passar das semanas, ela começou a ter pesadelos e me implorar para não ir para a casa da avó. Mamãe, eu preciso ir lá amanhã? Ela perguntava com medo nos olhos. Eu dizia: filha, a mamãe precisa trabalhar. E tentava animá-la dizendo que ela podia brincar com os primos, mas ela só ficava em silêncio. Eu deveria ter prestado mais atenção. Estava tão exausta, confiando na minha mãe e na minha irmã. Mas a verdade foi aparecendo aos poucos. Olivia começou a contar que só ela fazia tarefas pesadas, enquanto os primos brincavam. Passava aspirador, lavava a louça, limpava banheiro. Achei que minha mãe queria ensinar responsabilidade, mas achei pesado para uma menina de 8 anos. Depois, Olivia começou a contar dos xingamentos. Uma noite, na hora de dormir, ela sussurrou: Tyler disse que sou burra e feia, disse que não faço mais parte da família porque meu pai foi embora. Aquilo me destruiu por dentro. Liguei para Hannah no dia seguinte, furiosa. Ela disse: Megan. Criança é assim mesmo. Olivia precisa aprender a se defender. Eu explodi. Isso não é brincadeira, é bullying. E ela respondeu: você é dramática. Se Olivia não fosse tão sensível, se encaixaria melhor. Eu deveria ter tirado Olivia dali naquele instante. Deveria ter arranjado outra forma, mesmo que fosse me endividando. Mas não o fiz. E pagamos caro por isso. Mas eu não fiz nada. Estava exausta, estressada e tentando me convencer de que, com o tempo, as coisas melhorariam. Eu não fazia ideia de que tudo estava prestes a desmoronar. O ponto de ruptura aconteceu numa terça-feira de março. Peguei um turno extra no hospital porque uma enfermeira ligou dizendo que estava doente. Isso significava trabalhar das 7 horas às 19 horas, mas o pagamento extra ajudaria a cobrir a festinha de aniversário da Olivia. Deixei Olivia na casa da minha mãe às 6h30. Dei um abraço bem apertado nela. Seja boazinha com a vovó, sussurrei, beijando sua testa. Tá bom, mamãe, respondeu ela, mas com um olhar assustado. O dia no hospital foi puxado. Corri de um paciente para outro, lidando com emergências, tentando dar conta da correria sem fim. Por volta das 15 horas, recebi uma mensagem curta da minha mãe. Olivia está bem. Não se preocupe em ligar.
Achei fofo ela tentar aliviar meu dia cheio. Às 18 horas, durante meu intervalo, liguei para saber como Olivia estava. Ninguém atendeu. Achei que estivessem jantando ou brincando no quintal. Mandei uma mensagem. Como está, Olivia? Espero que esteja tudo bem. Sem resposta. Às 18h30, comecei a ficar preocupada. Liguei de novo, e dessa vez quem atendeu foi minha irmã. Oi, Megan, disse Hannah, com um tom que me deixou gelada por dentro. Oi. Como está, Olivia? Posso falar com ela? Silêncio. Então ela disse. Na verdade, eu ia te ligar. A Olivia tá com você? Fiquei sem reação. Como assim se ela tá comigo? Eu tô no hospital, deixei ela com a mamãe hoje cedo. Então, ela não está aqui. Na verdade, eu nem vi ela hoje. Meu telefone caiu da minha mão. As outras enfermeiras na sala olharam assustadas. Peguei o aparelho com as mãos trêmulas. O que você quer dizer com não viu ela o dia todo? Coloca a mamãe na linha. Mamãe saiu, foi pro clube do livro por volta das 7. Hannah, quando foi a última vez que você falou com a Olivia? Desde cedo, não vi mais. Achei que ela tivesse ficado com a mamãe, mas quando cheguei, mamãe disse que Olivia tinha saído fazia horas. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o telefone. Saído? Como assim saído? Ela tem 8 anos. Calma, talvez ela tenha ido para casa de alguma amiga. Eu vou ligar para a polícia, cortei, desligando antes que ela dissesse mais alguma coisa. Corri até minha supervisora e expliquei tudo. Ela me liberou na hora. Peguei o carro e, enquanto dirigia de volta, liguei para o 192. A atendente foi calma, profissional. Pediu descrição da Olivia, o que ela vestia, quando foi vista pela última vez. Preciso registrar um desaparecimento. Emergencial. Minha filha de 8 anos sumiu. Na delegacia, eu mal conseguia respirar. A detetive Harper, uma mulher de fala tranquila, com cabelos grisalhos e olhar compassivo, pegou meu depoimento. Entreguei uma foto recente da Olivia, descrevi sua roupa, o que lembrava daquela manhã. Vamos encontrá-la, ela garantiu. Vamos emitir um alerta Amber e iniciar as buscas agora. Você consegue pensar em algum lugar onde ela possa ter ido? Algum amigo, parente, parque? Mas Olivia era tímida. Ainda não tinha muitos amigos. Havíamos nos mudado para aquela cidade só um ano antes, por causa do meu trabalho. Ela conhecia o bairro, mas onde uma criança de 8 anos vai quando está assustada e sozinha? As horas seguintes foram as mais longas da minha vida. Fiquei no carro, estacionada em frente à casa da minha mãe, esperando por qualquer notícia. Vi viaturas indo e vindo. Policiais interrogando minha mãe e Hannah. Os vizinhos ajudavam, chamando o nome da Olivia no parque, nas ruas ao redor. Às 21h47, meu telefone tocou. A voz da detetive Harper era serena, mas firme. Megan, encontramos a Olivia. Ela está segura, mas está no hospital. Você precisa vir imediatamente. No hospital? Ela se machucou. O que aconteceu? Venha agora. Vamos explicar tudo quando você chegar. Quebrei todos os limites de velocidade para chegar ao hospital. Quando finalmente estacionei, a detetive Harper já me esperava junto com uma assistente social chamada Sra. Ramirez. Elas me conduziram até um quarto privativo na ala pediátrica. Antes de você ver a Olivia, precisamos conversar, disse a detetive Harper com um tom firme, mas cuidadoso. Ela está fisicamente bem, mas passou por algo muito traumático. Foi encontrada escondida em um galpão abandonado, a cerca de 3 quilômetros da casa da sua mãe. Ela está lá desde as 10 da manhã, completou. 10 da manhã. Isso significava que minha filha estava sozinha e escondida por 11 horas. Megan, disse a Sra. Ramirez com delicadeza, Olivia nos contou coisas muito preocupantes sobre o que aconteceu hoje na casa da sua mãe. Precisamos discutir isso antes de você vê-la. Elas me conduziram até uma pequena sala de conferência, fecharam a porta, e então me contaram tudo e cada palavra me gelava por dentro.
segundo o depoimento da Olivia, a manhã começou como qualquer outra. A mãe preparou o café da manhã para Tyler e Madison, mas disse a Olivia que ela só podia comer depois de terminar suas tarefas. Essas tarefas incluíam esfregar o chão da cozinha ajoelhada, limpar os 3 banheiros e lavar 2 máquinas de roupa. Enquanto isso, Tyler e Madison jogavam videogame e assistiam TV. E não parava por aí. Eles zombavam dela, chamando-a de Cinderela e empregada. Quando Olivia perguntou se já podia tomar café da manhã, Tyler disse que empregada só come depois dos outros. Madison entrou na onda e começou a chamá-la de garota do lixo, dizendo que ela cheirava mal. Olivia começou a chorar. E Tyler, cruelmente, disse que talvez o pai dela tivesse ido embora porque ela era muito chata. Desesperada, Olivia procurou minha mãe, que estava lendo na sala. Ela contou que os primos estavam sendo maldosos e pediu, por favor, para poder tomar café. Mas, segundo Olivia, minha mãe se irritou. Disse que ela estava criando confusão e que precisava parar de ser dramática. Seus primos estão só brincando, teria dito. Talvez, se você terminasse logo suas tarefas, também teria tempo para brincar. A situação piorou quando Olivia se recusou a limpar a garagem. Minha mãe teria dado a ela uma lista de tarefas: organizar ferramentas, varrer o chão e mover caixas pesadas. Olivia, já cansada e faminta, disse que não conseguia carregar as caixas. Foi aí que a minha mãe explodiu. Criança preguiçosa não merece abrigo. Gritou ela, segundo as palavras da própria Olivia. Se não consegue se virar, então encontre outro lugar para morar. Minha mãe então agarrou Olivia pelo braço, arrastou-a até a porta da frente e literalmente a empurrou para fora, trancando a porta atrás dela. Tyler e Madison assistiram tudo da janela, rindo e fazendo caretas enquanto Olivia chorava do lado de fora. Ela bateu, implorou para entrar, mas minha mãe respondeu gritando pela porta que ela só poderia voltar quando estivesse pronta para ser útil. Olivia ficou na varanda por mais de 1 hora. Ninguém veio. Ela estava com medo, com fome e sozinha. Então se afastou da casa. Ela lembrou de um galpão antigo que já tinha visto atrás de umas árvores durante caminhadas pelo bairro, e foi lá que se escondeu. Ficou ali por 11 horas, com medo de sair, com medo de voltar, e sem saber como me encontrar no trabalho. Enquanto a detetive Harper e a senhora Ramírez me contavam tudo aquilo, senti um nó no estômago. Achei que fosse vomitar. Minha filhinha doce, inocente, tinha sido tratada como uma empregada, humilhada, abusada emocionalmente, no fim, jogada para fora de casa pela minha própria mãe. A mulher em quem confiei para cuidar da Olivia foi quem mais a machucou. Posso vê-la agora? Perguntei, com a voz quase sem força. Elas me levaram até o quarto. Quando entrei e vi Olivia deitada naquela cama de hospital, tão pequena, tão frágil, eu congelei. Ela usava um avental hospitalar, e suas roupas sujas, rasgadas do tempo que passou escondida no galpão, estavam numa sacola ao lado da cama. Seu rostinho tinha marcas de lágrimas secas, e os braços arranhados de tanto se apertar naquele lugar apertado. Mas o que realmente me partiu o coração foram os olhos dela. Vazios. Sem brilho. Como se uma parte da minha filha tivesse morrido naquele dia. Quando me viu, ela não pulou nos meus braços como sempre fazia. Só me olhou, derrotada. Mamãe, desculpa por ser má, sussurrou. Aquilo destruiu tudo dentro de mim. Não, eu disse, correndo até a cabeceira e a abraçando com todo cuidado, como se tentando colar os pedaços dela de volta. Você não foi má, meu amor. Você não fez nada de errado. Nada. A mamãe sente tanto. Ela se agarrou a mim e começou a chorar convulsivamente. A vovó disse que eu era preguiçosa. O Tyler disse que o papai foi embora porque eu sou chata. Eu tento ser boazinha, mamãe. Eu tentei muito. Você é boa, Olivia. Você é perfeita. Nada disso é culpa sua. Nos abraçamos e choramos juntas até não restar mais força. O médico veio examiná-la e disse que ela estava desidratada, com alguns arranhões e hematomas leves, mas fisicamente bem. O trauma emocional, no entanto, era outra história. A senhora Ramírez explicou que os serviços de proteção à criança abririam uma investigação. Eles não suspeitavam de mim, mas precisavam documentar tudo para garantir a segurança de Olivia. Eu garanti que cooperaria com tudo e afirmei,
com toda a convicção, que Olivia nunca mais voltaria para aquela casa. Voltamos para casa por volta da 1h da manhã. Olivia não quis dormir na própria cama, então deixei que se enrolasse comigo. Durante a noite inteira, ela acordava e me chamava só para confirmar que eu ainda estava ali. Na manhã seguinte, liguei para o hospital dizendo que estava doente. Passei o dia inteiro segurando Olivia e tentando assimilar tudo o que tinha acontecido. Também comecei a agir. Primeiro, liguei para um advogado de família altamente recomendado, David Kim. Depois, entrei em contato com uma psicóloga infantil especialista em traumas, doutora Jennifer Williams. Mas eu não estava nem perto de terminar. Eu estava furiosa. E queria respostas. Peguei o telefone e liguei para minha mãe. Catherine, disse assim que ela atendeu. Não me preocupei com formalidades. Megan. Graças a Deus. Eu estava preocupada. A Olivia está bem? A polícia. Não ouse fingir que está preocupada com a Olivia. Você a expulsou de casa. Abandonou uma criança de 8 anos. Agora espera um pouco, disse ela, já com o tom defensivo. A Olivia estava sendo desafiadora e desrespeitosa. Eu só estava tentando ensiná-la disciplina. Disciplina? Você a fez esfregar chão e limpar banheiro enquanto Tyler e Madison brincavam. Você permitiu que zombassem dela. Depois a trancou do lado de fora. Eu não expulsei. Só disse que ela podia voltar quando estivesse pronta para se comportar. Ela tem 8 anos. Ela poderia ter sido sequestrada, atropelada ou coisa pior. Ela ficou 13 horas escondida num galpão, com medo de voltar. Você está sendo dramática, Megan. Crianças são mais resilientes do que você pensa. Foi nesse momento que eu percebi, minha mãe não sentia remorso algum. Na mente dela, tudo estava justificado. Olivia era apenas uma criança difícil e ela estava ensinando uma lição. Você está certa, mãe. Crianças são resilientes. E a Olivia vai ficar bem justamente porque nunca mais vai te ver. Desliguei antes que ela dissesse mais alguma coisa. Nas semanas seguintes, Olivia começou a terapia com a doutora Williams. Foi devastador ver minha garotinha, que sempre foi alegre e confiante, lutando contra a ansiedade e o medo. Ela passou a ter medo de ficar sozinha. Medo de que eu não voltasse do trabalho. Medo de ser má e merecer ser abandonada. O Dr. Williams explicou que Olivia estava mostrando sinais claros de trauma e que sua recuperação exigiria tempo, cuidado e muita paciência. Ele também recomendou que ela não tivesse nenhum contato com minha mãe, com Hannah, nem com Tyler e Madison enquanto estivesse processando seus sentimentos. Enquanto isso, a parte jurídica começava a se movimentar. David Kim, meu advogado, foi direto comigo. O que minha mãe fez era moralmente inaceitável, mas provar crime em tribunal seria difícil. No entanto, ele acreditava que tínhamos um caso sólido para uma ação civil por negligência, sofrimento emocional e exposição ao risco. A investigação do Conselho Tutelar, CPS, foi minuciosa. Olivia foi entrevistada várias vezes com técnicas apropriadas para crianças, a fim de garantir que tudo fosse compreendido com clareza. Também falaram com minha mãe, Hannah, Tyler e Madison. A investigadora responsável, Senhora Rodrigues, foi sempre profissional, mas era evidente que o que descobria a deixava perturbada. O relato da sua mãe não bate com o da Olivia e nem com o das próprias crianças, me contou ela, durante uma reunião. Minha mãe alegava que Olivia apenas realizava tarefas adequadas para sua idade. Mas a lista encontrada na casa dizia outra coisa. Nenhuma criança de 8 anos deveria ser obrigada a limpar múltiplos banheiros, lavar roupa e mover caixas pesadas. A investigação também revelou que aquilo não foi um episódio isolado. Esse tratamento cruel já durava meses. Entrevistados separadamente, Tyler e Madison admitiram que Olivia recebia mais tarefas que eles e que a avó os incentivava a provocá-la por causa do abandono do pai. Hannah, por sua vez, disse que não sabia da gravidade da situação. Mas confessou que ouvia sua mãe gritando com Olivia e via a menina fazendo tarefas enquanto seus próprios filhos brincavam. Ela disse que achava que aquilo fortalecia o caráter. O relatório final do CPS foi arrasador. Embora não tenham retirado Tyler e Madison da casa, o conselho exigiu que minha mãe e Hannah frequentassem cursos obrigatórios de disciplina positiva e controle da raiva.
Também emitiram uma ordem de proteção determinando que minha mãe não poderia ter nenhum contato com Olivia sem supervisão judicial. E o relatório trouxe ainda mais revelações perturbadoras. A senhora Rodrigues conseguiu localizar a antiga babá da Olivia, senhora Garcia, que cuidava dela antes de eu ter aceitado o acordo com minha mãe. Segundo o relato da senhora Garcia, Olivia mencionava estar sempre cansada de tanto limpar, e uma vez perguntou se era normal uma criança fazer tanto trabalho de adulto. Na época, achei que ela só estava ajudando em pequenas tarefas, contou a babá. Agora entendo que ela estava tentando me avisar. Eu deveria ter prestado mais atenção. Deveria ter perguntado mais. O relatório também incluía um depoimento da professora de Olivia, senhorita Johnson. Ela notou mudanças claras no comportamento e desempenho da minha filha nos últimos meses. Olivia, que antes era ativa e participativa, passou a ficar retraída, cochilar em aula e teve uma queda drástica nas notas de A para C e D. Ela era uma das minhas alunas mais envolvidas, relatou a professora. Mas em novembro, algo mudou. Ela parecia sempre cansada, distante. Quando eu perguntava se estava tudo bem em casa, ela só balançava a cabeça e mudava de assunto. Notei também que ela sempre tinha fome e pedia comida extra em festas da escola. Essa parte me destruiu. Minha filha estava passando fome, enquanto eu acreditava que ela estava sendo alimentada e cuidada. A suposta regra de só comer depois de terminar as tarefas significava, na prática, que Olivia muitas vezes ficava sem café da manhã e às vezes até sem almoço, dependendo de quanto tempo levava nas obrigações. A investigação também mostrou que minha mãe contava versões diferentes da história para outros familiares. Ela pintava Olivia como mimada, difícil, desrespeitosa, como se estivesse montando um enredo para justificar o abuso. Vários parentes começaram a evitar a Olivia nas reuniões de família porque acreditavam nas mentiras da minha mãe. Um dia, minha prima Raquel me ligou depois que o relatório do CPS ficou conhecido. Chorando, ela disse: Megan, devo um enorme pedido de desculpas a você e a Olivia. Mamãe contou a todos que a Olivia era indisciplinada e desrespeitosa, que você a criava sem disciplina e que ela era rude com o Tyler e a Madison. Na verdade, evitei até falar com a Olivia no Natal porque achava que ela fosse uma criança problemática. Mamãe pintou ela como problema. Eu não acreditei. Raquel me contou que Olivia estava com ciúmes dos primos e que inventava histórias sobre provocação, como se fosse ela agressora. Minha prima se sentia mal por ter acreditado nisso. Mas Raquel não foi a única. Durante meses, minha mãe envenenou nossa família contra a Olivia, garantindo que, se ela pedisse ajuda, seria vista como uma encrenqueira. Era uma manipulação quase sociopática. A avaliação psicológica feita pelo CPS revelou ainda mais. A doutora Patrícia Stevens, psicóloga forense, avaliou a Olivia e também a dinâmica familiar. Seu relatório apontou que a Olivia apresenta sintomas claros de trauma complexo, como hipervigilância, desregulação emocional e sinais típicos de abuso psicológico contínuo. Mas o que realmente chocou foi a avaliação da minha mãe. A doutora Stevens concluiu que Catherine Thompson tem traços consistentes com transtorno de personalidade narcisista, percepção grandiosa de si mesma, total falta de empatia e tendência a explorar relacionamentos para benefício próprio. O tratamento dispensado a Olivia não tinha nada a ver com disciplina ou caráter, era uma tentativa de exercer controle e dominação. E, quando questionada sobre o estado emocional da Olivia, a principal preocupação da minha mãe era como isso afetava sua reputação, não o bem-estar da criança. A avaliação sobre Hannah também foi alarmante, mas por outro motivo. A doutora Stevens escreveu que Hannah Martinez parecia compactuar com o comportamento da mãe, sacrificando o bem-estar da sobrinha para manter estabilidade para seus próprios filhos. Ela admitiu ter sido testemunha do tratamento agressivo, mas disse que não interferiu porque não era papel dela contrariar a mãe. A principal motivação de Hannah, segundo a avaliação, era garantir que Tyler e Madison fossem poupados daquele mesmo tratamento, então ela optou por silenciar-se. Eu não queria apenas um puxão de orelha. Queria que eles entendessem todas as consequências de seus atos. Durante esse período, descobri mais sobre o que a minha filha havia suportado nas sessões de terapia. A doutora Jennifer Williams combinou terapia lúdica e artística para ajudar Olivia a expressar o que não conseguia dizer em palavras, e os desenhos dela falavam por si. Em um deles, havia uma menininha esfregando o chão enquanto duas crianças jogavam videogame ao fundo.
Outro mostrava a mesma menina do lado de fora de uma casa, com lágrimas escorrendo, enquanto rostos nas janelas riam e apontavam. Mas o mais devastador foi o desenho que Olivia intitulou de galpão, uma pequena figura encolhida no espaço escuro, cercada por sombras ameaçadoras. Quando a doutora Williams perguntou sobre o desenho, Olivia disse: "Foi para lá que eu fui quando ninguém mais me queria." E, ao ser questionada sobre como se sentia no galpão, respondeu: "Assustada, faminta e invisível. Ninguém podia me ver para ficar bravo comigo." A doutora Williams me explicou que a Olivia internalizou tanto o abuso que passou a achar que o merecia. Desenvolveu uma estratégia traumática, tornar-se invisível para evitar conflitos. Acreditava que suas necessidades e sentimentos não importavam, o que é devastador para o desenvolvimento de uma criança. As sessões também mostraram que, nos momentos de maior agressão, Olivia entrava em um estado dissociativo. Ela disse que, quando a avó gritava alto demais, eu fingia que estava em outro lugar, pensava no parque com a mãe e então não ouvia mais as palavras maldosas. Descobrir isso partiu meu coração de novo. Minha garotinha de apenas 8 anos já reproduzia mecanismos de fuga típicos de adultos que sofreram traumas profundos. Nesse mesmo período, comecei a receber pressões de parentes para deixar isso para lá e seguir em frente, por causa da unidade familiar. Mas eu sabia que, na verdade, quem precisava de ajuda era a Olivia, não a minha mãe. Meu tio Tom me ligou certa noite com o que ele claramente achava ser um conselho sábio. "Megan, eu sei que a Catherine cometeu erros, mas ela está envelhecendo e, à sua maneira, talvez seja a hora de perdoar e esquecer. Olivia parece estar bem agora." Tio Tom, respondi, com firmeza: "Você perdoaria e esqueceria se alguém expulsasse sua sobrinha neta de casa e a deixasse escondida em um galpão por 11 horas? Fiz questão de me referir a Madison, filha da Hannah. "Bem, isso é diferente." "Não, não é diferente. É exatamente a mesma coisa. Olivia merece tanto amor e proteção quanto Madison. A idade da minha mãe não justifica o abuso de uma criança. Mas pense na família, Megan. Esse processo está destruindo todo mundo. A família foi destruída no momento em que minha mãe decidiu abusar da minha filha. O que estou fazendo é garantir que haja consequências por isso." Essas conversas me fizeram perceber o quanto a disfunção da minha família estava enraizada. Eles estavam mais preocupados em manter uma aparência de união familiar do que em proteger uma criança indefesa. Aquilo reforçou minha decisão: manter Olivia longe de todos eles. Enquanto isso, a cura da Olivia era um processo contínuo e difícil. Em alguns dias, ela parecia a mesma de antes, sorrindo, brincando, leve. Em outros, regredia, se tornava insegura, grudada em mim, tomada pelo medo. O trauma havia mudado minha filha, e eu precisava aprender a ser mãe de uma criança que havia passado por algo que nem eu compreendia por completo. Numa noite particularmente difícil, pedi que ela arrumasse o quarto e ela entrou em colapso. Começou a hiperventilar, chorando desesperadamente. "Me desculpa, mamãe. Eu sou preguiçosa, mas eu vou melhorar. Eu limpo a casa inteira, por favor, não me manda embora. Eu prometo que vou me comportar." Demorei 20 minutos para acalmá-la. Precisei explicar que fazer tarefas em casa era normal, e que aquilo não tinha nada a ver com o que ela viveu na casa da avó. O Dr. Williams já tinha me alertado que situações cotidianas podiam reativar os gatilhos do trauma, mas presenciar isso foi arrasador. E eu também estava lidando com minha própria culpa e raiva. Teve noite em que eu mal consegui dormir, revivendo todas as conversas com a minha mãe, tentando encontrar sinais que talvez eu tivesse ignorado. Comecei a fazer terapia com o Dr. Michael Shen para lidar com o que eu mesma estava sentindo. "Você está vivendo um trauma secundário", me explicou o Dr. Shen. "Quando alguém que você ama é profundamente ferido, especialmente seu filho, isso provoca uma resposta traumática em você também. Você está tentando ajudar Olivia a se curar, mas também precisa lidar com sua própria impotência e sentimento de traição." Ele me ajudou a entender que minha raiva era válida e até necessária. Sua raiva é protetora. Ela é o modo como sua mente garante que isso nunca mais aconteça. O segredo é canalizar essa raiva em ações que façam diferença, e não deixar que ela te consuma. Enquanto tudo isso acontecia, o processo judicial também avançava. Vieram os depoimentos. Reviver tudo de novo, detalhadamente, diante dos advogados, foi exaustivo.
O advogado da minha mãe foi particularmente agressivo, tentando me pintar como uma mãe superprotetora que estava exagerando o trauma da filha por interesse financeiro. Não é verdade, Sra. Williams, ele perguntou durante meu depoimento, que crianças muitas vezes exageram situações para conseguir atenção? Olivia não estava buscando atenção, respondi, firme. Ela estava buscando segurança. E em vez de encontrar isso na casa da avó, encontrou abuso. Mas a senhora não acha que esse processo está ensinando Olivia a culpar os outros em vez de assumir responsabilidade pelos próprios problemas? David Kim, meu advogado, interveio imediatamente com uma objeção. Mas aquela pergunta deixava claro qual seria a tática da defesa, dizer que responsabilizar a minha mãe era prejudicial para o caráter da Olivia. Mas nada poderia esconder a verdade quando minha mãe depôs. Ao ser questionada sobre o dia em que expulsou Olivia de casa, ela não demonstrou o mínimo remorso. Olivia estava sendo desafiadora e desrespeitosa, disse ela, fria. Ela declarou. Eu disse a ela que crianças preguiçosas não merecem abrigo porque estava tentando motivá-la a se esforçar mais. A senhora disse a uma criança de 8 anos que ela não merecia abrigo? Perguntou David Kim, sério. Eu queria ensinar que ações têm consequências. E que lição exatamente a senhora esperava que uma criança de 8 anos aprendesse sendo abandonada fora de casa? Eu esperava que ela voltasse pronta para se comportar melhor, por 13 horas. Eu não sabia que seriam 13 horas. Presumi que a Megan a buscaria ao sair do trabalho. Essa resposta foi um golpe duro. Ficou claro que minha mãe nunca teve a intenção de deixar Olivia voltar para dentro de casa. Ela contava que eu deixaria o trabalho mais cedo, colocando meu salário e meu emprego em risco para ir buscar minha filha malcriada. O depoimento de Hannah também foi revelador, mas de um jeito diferente. Ao contrário da minha mãe, ela parecia compreender que o que aconteceu estava errado. No entanto, suas palavras deixaram evidente que foi cúmplice desde o início. Eu sabia que Olivia fazia mais tarefas que Tyler e Madison admitiu. Mas minha mãe dizia que era porque Olivia precisava de mais disciplina do que meus filhos. E você já se perguntou por que Olivia, com 8 anos, precisava de mais disciplina? Perguntou Kim. A mamãe dizia que a Megan criava ela sem limites, que Olivia era mimada. E você nunca parou para pensar que pedir a uma criança de 8 anos para lavar roupa, esfregar chão e limpar banheiros era algo abusivo? Hannah ficou em silêncio por um longo momento. Pensei algumas vezes, mas minha mãe dizia que era bom pro caráter da Olivia. E, sinceramente, isso deixava mais tempo livre pro Tyler e a Madison estudarem e fazerem outras coisas. Essa admissão de que ela permitiu que Olivia fosse sobrecarregada para que seus próprios filhos tivessem uma vida mais confortável foi particularmente dolorosa. Hannah sacrificou o bem-estar da sobrinha em nome da conveniência. David Kim entrou com uma ação civil contra minha mãe e Hannah por negligência, sofrimento emocional intencional e exposição de criança a perigo. Solicitamos indenização pelas despesas médicas, terapia de Olivia e danos morais. O processo de investigação trouxe verdades ainda mais duras. Descobrimos que Hannah sabia há meses do tratamento desigual e que o incentivava. Mensagens de texto entre ela e minha mãe revelaram o verdadeiro desprezo que sentiam por Olivia. Essa menina é mimada demais. Megan estraga ela. Alguém precisa mostrar para ela o que é trabalho de verdade. Resposta de Hannah: talvez um pouco de esforço calhe essa choradeira. Tyler e Madison acham que ela é uma chorona. Em outra conversa, Hannah se queixava. Mãe, você ainda tá muito leve com a Olivia. Ela devia lavar as roupas do Tyler também. Ele é mais velho, tem mais o que fazer. Ler essas mensagens me causou náuseas. Minha própria família conspirou para maltratar minha filha e achava isso justificável. O processo durou 8 meses. Nesse período, Olivia continuou a terapia e, pouco a pouco, começou a se reerguer. Ainda lutava contra a ansiedade e baixa autoestima, mas estava se recuperando. O Dr. Williams dizia que a resiliência dela era admirável, embora o trauma certamente deixasse marcas permanentes. Durante esse tempo, minha mãe e Hannah tentaram contato diversas vezes. Mandaram cartas, apareceram na minha casa e usaram outros parentes para tentar conciliar. A mensagem era sempre a mesma: eu estava exagerando. Que Olivia estava bem. Que eu estava destruindo a família por nada. O ponto final veio quando minha mãe apareceu na escola de Olivia tentando vê-la.
Olivia teve um ataque de pânico ao vê-la no corredor. A escola me ligou na hora, e saí correndo do trabalho para buscá-la. Ela estava em colapso, hiperventilando e chorando. Foi então que entrei com o pedido oficial de uma ordem de restrição. A audiência para essa ordem foi brutal. O advogado da minha mãe a descreveu como uma avó amorosa que só queria disciplinar uma criança difícil. Argumentaram que o comportamento de Olivia era prova de que eu a havia influenciado contra a avó. Mas David Kim estava preparado. Ele apresentou os registros da terapia de Olivia, com autorização da doutora Williams, o relatório do CPS e as mensagens de texto trocadas entre minha mãe e Hannah. Também levou a doutora Williams para testemunhar sobre o trauma emocional de Olivia e os efeitos de longo prazo daquele abuso. O juiz não se impressionou com a defesa da minha mãe. Senhora Thompson, disse ele, suas ações naquele dia não foram disciplina. Foram abandono. A senhora expulsou uma criança de 8 anos de casa e a deixou sozinha por mais de 12 horas. Isso não é preocupação de avó. Isso é colocar uma criança em risco. A ordem de restrição foi concedida, proibindo minha mãe de se aproximar menos de 150 metros de Olivia ou de mim por 2 anos. O processo civil foi encerrado 6 meses depois. As provas eram tão claras que os advogados da minha mãe recomendaram um acordo extrajudicial. O valor final foi de $85 mil, destinados à terapia de Olivia, futuros atendimentos psicológicos e um fundo para a faculdade. Mas o dinheiro nunca foi o mais importante. O que importava era a responsabilização. Durante as negociações, minha mãe foi obrigada a escrever uma carta reconhecendo suas ações e os impactos que causou. Era parte do acordo legal, o que significava que, se ela negasse futuramente qualquer responsabilidade, a carta poderia ser usada contra ela. Ela escreveu: reconheço que meu tratamento com Olivia em 15 de março e nos meses anteriores foi inadequado e prejudicial. Entendo que exigir que uma criança de 8 anos realizasse tarefas domésticas excessivas enquanto outras crianças brincavam foi injusto. Reconheço que tê-la tirado da minha casa e me recusado a deixá-la voltar foi perigoso e traumático. Compreendo que minhas ações causaram sofrimento emocional significativo a Olivia e contribuíram para um trauma psicológico contínuo. Ler aquela carta trouxe uma satisfação que dinheiro nenhum poderia oferecer. A parte de Hannah no acordo foi menor, mas ela também teve que admitir seu papel por permitir o comportamento da mãe e não proteger Olivia. A parte mais gratificante de todo o processo veio 6 meses depois do acordo, quando descobrimos que as consequências das ações da minha mãe iam muito além do que havíamos previsto. Aconteceu que vários vizinhos testemunharam o momento em que Olivia foi expulsa de casa naquele dia. Uma vizinha, a senhora Patterson, chegou a chamar a polícia ao ver uma menina de 8 anos andando sozinha e chorando pela rua. A ligação dela ajudou a estabelecer a cronologia dos fatos e provar que Olivia foi, sim, forçada a sair de casa. A notícia do processo e do seu desfecho se espalhou pelo círculo social da minha mãe. Ela foi expulsa do clube do livro. Amigos de longa data deixaram de falar com ela. Até a irmã dela, minha tia Carol, cortou totalmente o contato depois de ler o relatório do CPS. Hannah também enfrentou consequências no trabalho. Ela era auxiliar de professora na escola primária local. Quando o distrito escolar soube de seu envolvimento no caso, conduziram uma investigação interna. Ela não foi demitida, mas foi transferida para outra escola e obrigada a fazer um curso intensivo sobre bem-estar infantil e obrigatoriedade de denúncias. Mas a consequência mais pesada foi sobre Tyler e Madison. Os pais das outras crianças da escola souberam do ocorrido, e muitos proibiram os filhos de brincarem com eles. Ambos começaram a apresentar problemas comportamentais, e Hannah foi forçada a colocá-los em terapia. Tyler, especialmente, estava tomado pela culpa. Durante uma das entrevistas com o CPS, ele chorou e confessou que sabia que o que fazia com Olivia era errado, mas que sua mãe e Hannah diziam que Olivia merecia porque era mimada. O conselheiro familiar que os acompanhava disse a Hannah que as crianças também foram prejudicadas por terem sido encorajadas a participar do abuso. Aprenderam que crueldade e bullying eram aceitáveis e agora sofriam para desenvolver empatia e construir relacionamentos saudáveis. Hannah me ligou uma noite, quase um ano depois do acordo, chorando de forma descontrolada. Megan, o Tyler está tendo pesadelos com a Olivia, soluçava. Ele pergunta o tempo todo se ela está bem. Diz que sente muito. A Madison, ela não fala sobre isso, mas a professora disse que ela está ficando agressiva com outras crianças.
O conselheiro disse que eles estão traumatizados por tudo que viveram, pelo que aprenderam a fazer. Sinto muito, Hannah. Mas eu não posso te ajudar com isso, respondi, fria. Você fez suas escolhas. Por favor. Olivia pode falar com o Tyler? Só uma vez. Ele precisa se desculpar com ela. De jeito nenhum. Olivia ainda faz terapia para lidar com o trauma que seu filho ajudou a causar. E eu não vou expô-la a nenhum de vocês de novo. Mas somos família. Não, não somos. Família não abusa de criança. Família não abandona uma menina de 8 anos. Você deixou de ser família no momento em que escolheu ficar do lado da minha mãe, em vez de proteger a Olivia. Desliguei o telefone e bloqueei o número. Hoje, Olivia tem 10 anos e está muito melhor. Ainda faz terapia, mas com menos frequência. Ela fez amigos na escola, entrou para o time de futebol e, aos poucos, recuperou a confiança no sorriso. Ainda tem pesadelos e crises de ansiedade de vez em quando, mas é mais forte a cada dia. Às vezes, ela pergunta sobre a avó e os primos. Mas a doutora Williams tem ajudado Olivia a compreender que algumas pessoas fazem escolhas ruins e que está tudo bem manter distância de quem nos machuca, mesmo que seja da nossa própria família. O fundo para a faculdade, fruto do acordo, cresceu bastante. Quando chegar a hora, Olivia terá recursos para seguir seus sonhos. Mas mais importante que isso, ela aprendeu que sua voz importa, que crianças devem ser protegidas pelos adultos e que merece ser tratada com respeito, gentileza e amor. Quanto à minha mãe e a Hannah, ainda ouço notícias por meio de conhecidos. A saúde da minha mãe se deteriorou e ela está cada vez mais isolada. Hannah lida com a realidade de ser mãe solo de 2 crianças com dificuldades emocionais e sem apoio algum. Uma parte de mim sente pena delas, mas, acima de tudo, sinto alívio. Alívio por Olivia estar segura, por estarmos longe daquela toxicidade. Naquele dia de março, elas tiveram uma escolha. E escolheram a crueldade, não a compaixão. Escolheram o conforto pessoal, não a proteção de uma criança. Decidiram sacrificar o bem-estar da Olivia para manter seu controle e seu senso distorcido de justiça. A última vez que alguém me sugeriu perdoar e esquecer pelo bem da família, eu fui clara. Família não termina no sangue. E também não começa ali. Família de verdade cuida. Família protege. Especialmente os mais vulneráveis. Minha mãe e minha irmã provaram que não são a família de Olivia no momento em que preferiram machucá-la a amá-la. Olivia e eu construímos a nossa própria família agora. Cercadas de amigos que nos apoiam, vizinhos que se importam. Não precisamos de quem acha que uma criança de 8 anos merece ser tratada como empregada e depois descartada quando não corresponde a expectativas absurdas. Às vezes, me pego pensando se eu devia ter visto os sinais antes. Se deveria ter protegido Olivia desde o começo. A doutora Williams me assegura que a culpa não é minha, que eu não sou responsável pelas ações da minha mãe. Mas, mesmo assim, a culpa ainda aparece. O que eu sei com toda a certeza é que Olivia está segura agora. E ela sabe, sem nenhuma dúvida, que é amada, protegida e valorizada. Ela entende que o valor dela não está na quantidade de tarefas que consegue cumprir ou no quanto incomoda. Ela sabe que merece amor incondicional, respeito e ternura. E se alguém tentar tratá-la de outra forma novamente, terá que passar por mim primeiro. A justiça funcionou. A terapia ajudou. O tempo curou muitas feridas. Mas a maior vitória de todas é essa: Olivia sabe que ela importa. E nunca mais terá que se perguntar se merece abrigo, carinho e proteção. Porque ela merece. Toda criança merece. E quem acha o contrário, que aprenda essa lição do jeito mais difícil assim como aprenderam minha mãe e minha irmã.